O Livro dos Últimos Dias. Mensagem por Horatius Bonar. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 3. O título deste livro, e mais maravilhoso dos livros inspirados, é A Revelação de Jesus Cristo. Revelar é desvendar, desvelar. É Ele quem desvenda, e é Ele quem está aqui desvendado para nós, e que brilha com o brilho da transfiguração diante dos olhos da Igreja. O espírito e a soma deste livro é Testemunho de Jesus, capítulo 19, verso 10 de Apocalipse. Ele é o seu alfa e seu ômega. Nós o encontramos em todos os lugares, na descrição, na canção, no símbolo, na predição, nas coisas passadas, presentes e futuras. Aqui Cristo é tudo e em todos. Este último livro completa o desvelar que foi iniciado nos evangelhos e continuado através das epístolas. O último fragmento do véu é aqui tirado de sua face. Nós o vemos como ele é, à direita do Pai, no trono, através do véu rasgado. Os céus são abertos e nós o vemos como Estevão viu, em sua glória presente e na glória de sua segunda vinda, que Deus lhe deu. Esta revelação é dada a ele pelo Pai para que ele a dê a nós, pois mesmo no trono ele está sujeito ao Pai, 1 Coríntios 15, 28, esperando sua vontade e fazendo-a. Esta revelação é um presente de Deus para ele e é seu presente para nós, tornando-se assim duplamente preciosa, como um presente digno de Deus, digno de ser dado a Ele e digno de ser dado por Ele a nós. Para mostrar aos seus servos. Mostrar é a palavra usada no caso de Moisés, o modelo mostrado a você no monte, Êxodo 25 e 40 e Hebreus 8 e 5. E é quase sempre usada em referência às coisas submetidas aos olhos. Eles são filhos, mas também servos. Ambos os nomes de honra pertencem àquele que era tanto filho quanto servo do Pai. Romanos 1 e 1, Filipenses 1 e 1 e Apocalipse 7 e 3 e 22 e 3. Este livro, então, consiste nas coisas mostradas por Cristo aos seus servos. As coisas que em breve devem acontecer. Ele havia dito: esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. A palavra é a mesma, significando não ser cumprida, mas ser ou começar a ser. Então aqui está as coisas que devem em breve ou rapidamente ser, as coisas prestes a ser que o Senhor mostra aos seus servos. E o que Ele nos mostrou nos convém estudar. Essas coisas são a revelação de Cristo e do futuro da terra, em conexão com Ele, tanto em graça quanto em glória, tanto em amor quanto em ira. Essas são algumas das coisas que os anjos desejam examinar e ao realizar as quais eles são especialmente espíritos ministradores. E não nos convém, a quem eles principalmente dizem respeito, menosprezá-las. Vendo que Deus as revelou, podemos concluir que elas são nem muito altas nem muito baixas para nós, mas dignas de um pensamento mais sério. A tendência da era atual é deixar de lado a profecia como pertencente especialmente ao sobrenatural e, portanto, incrível e impossível de compreender. Fiquemos distantes dessa incredulidade e acolhamos a palavra profética como ainda mais preciosa por ser sobrenatural e especialmente divina. E ele enviou isso por seu anjo e a notificou a seu servo João. Mais exatamente as palavras correm, e ele notificou isso, tendo enviado isso por seu anjo a seu servo João. Essa revelação
não é de importância comum, pois observe os passos pelos quais ela nos alcança. O Pai a dá ao Filho. O Filho convoca seu anjo, talvez o anjo que uma e outra vez ministrou a ele na terra, como no Getsêmani. Esse anjo desce do céu com ela e a torna conhecida ao profeta. Apocalipse 22:16. Todas as agências no céu e na terra são assim colocadas em conexão com ela. Quão valioso seu conteúdo deve ser quando tais esforços são tomados com sua transmissão. Devemos desprezar aquele livro que foi assim atestado e honrado? Aqui estão aquelas referências à agência angélica das quais este livro está cheio. Deus nos leva, como em Daniel, aos bastidores e nos mostra a instrumentalidade viva por meio da qual os movimentos da terra e os julgamentos da justiça divina são realizados. Olhamos para o mundo interior e invisível e vemos anjos ali trabalhando, executando os propósitos de Deus. Os anjos que se destacam em força, que fazem seus mandamentos ouvindo a voz de sua palavra, seus exércitos, seus ministros que fazem a sua vontade, conforme Salmo 103, versos 20 e 21. Os anjos têm muito mais a fazer nos assuntos da igreja e do mundo do que geralmente concebemos. Sempre à mão, sempre esperando e observando, sempre trabalhando, eles ajudam, protegem, fortalecem, libertam ou ferem, destroem, infligem os julgamentos de Deus. Neste último livro da Bíblia, há mais ministério angélico, tanto para o bem quanto para o mal, do que em qualquer outro. Como se os homens precisassem ser lembrados disso mais nos últimos dias. E como se, quando Satanás descer com suas hostes, cheio de grande ira, Miguel e suas hostes tivessem mais a fazer do que nunca. Como se, na batalha do grande dia, seus números precisassem ser reforçados e suas reservas reunidas para enfrentar o inimigo numeroso, que deu testemunho da palavra de Deus. É o mesmo João que disse, no princípio era o Verbo, que agora é escrito por seu Senhor. Aquele que testificou de seu Senhor na terra agora, testifica dele enquanto ele está sentado no céu. E sabemos que seu testemunho é verdadeiro. A palavra falada no Evangelho e a palavra revelada no Apocalipse são uma, Apocalipse 9:13, ambas revelando maravilhosamente o Filho do Pai, uma em sua graça e a outra em sua glória. Crer nesse registro é se tornar um filho de Deus, pois é a fé que nos introduz na família celestial. Aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E do testemunho de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, não menos do que o dos 4 evangelhos. Tornar conhecido o conteúdo divino desses 2 nomes gloriosos, Jesus e Cristo, foi a missão especial de João, tanto no início quanto no fim de sua vida. Ele é uma testemunha de Jesus do começo ao fim. Não é meramente da palavra eterna que ele testifica, mas do Verbo feito carne, Deus manifestado em carne, o Salvador do mundo, o ungido do Espírito Santo, e de todas as coisas que ele viu. Aqui também o Evangelho e o Apocalipse são semelhantes. No primeiro temos o que João viu de Jesus na terra, João 19:35. Aquele que viu deu testemunho. No último, o que ele viu de Jesus no céu. A graça terrena e a glória celestial são assim proclamadas a nós em autoridade igualmente segura, a de uma testemunha ocular inspirada, cujo testemunho tem em si tudo que é verdadeiro e certo, tanto em Deus quanto no homem. Tudo é verdade. Não somente a água e o sangue dão testemunho, mas o Espírito dá testemunho. 1 João 5:6. O testemunho de Deus é maior do que todo o testemunho do homem. 1 João 5:9. A recepção deste testemunho pelo pecador é a vida eterna. Bem-aventurado aquele que lê. O que Deus chama de bem-aventurança deve ser grande, e essa palavra bem-aventurado é usada por ele com muita frequência no Antigo Testamento e no Novo.
Neste livro, ela ocorre 7 vezes, no capítulo 1, versículo 3, 14, 13, 16, 15, 19, 9, 20, verso 6, 22 e 7 e 22, 14. Como se a plenitude ou perfeição da bem-aventurança estivesse contida no que este livro revela. A palavra ler se refere à leitura pública na igreja, Lucas 4:16, Atos 15:21, Colossenses 4:16 e Apocalipse 5:4. O leitor, mesmo em sua leitura pública, encontra a bênção. Deus o abençoa ao fazê-lo. Para dentro dele, assim como para fora dele, fluem rios de água viva. Livro mais maravilhoso. Ele começa e termina com bênçãos para aqueles que o leem e dão atenção a ele. Quanto a Igreja de Deus perdeu por negligenciá-lo. Pode ser difícil de ser entendido, mas o privilégio de lê-lo e guardar seus ditos permanece o mesmo. Certamente o Espírito Santo sabia o que escreveu quando pronunciou bênçãos sobre seus leitores e observadores. Não para gratificar os curiosos, não para satisfazer ouvidos com coceira, não para encorajar especulações humanas ou palpites inquietos, não para excitar os excitáveis ou fornecer materiais para a poesia, mas para alimentar a Igreja de Deus, ser uma luz em um lugar escuro, estabelecer uma linha de faróis ao longo da costa rochosa e tempestuosa da perigosa viagem da Igreja, ser seu mapa e bússola nos últimos dias, tornar o homem desperto, feliz e abençoado, nos trazer simpatia com a mente e o propósito de Deus. Esses são os objetivos de um livro no qual o Pai, o Filho e o Espírito estão todos engajados. E aqueles que ouvem as palavras desta profecia, aqueles que são apenas ouvintes, recebem a bênção também. Ouvir a voz de Deus falando conosco em graça, embora ao mundo em julgamento, é bem-aventurança. Ouvidos abertos é o mínimo que Deus pode esperar quando Ele fala. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. As palavras ditas são cheias de Deus, tão cheias de Cristo, tão cheias do Espírito, que ao ouvir somos abençoados. Sua doutrina cai como a chuva e destila como orvalho. Bem-aventurados os que ouvem, estão entre as palavras de abertura desta maravilhosa revelação. E aquele que ouve, diga, vem, estão entre as de encerramento. O resultado produzido sobre o ouvinte pela leitura dessas profecias deve ser fazê-lo dizer, vem. Assim mesmo, vem, Senhor Jesus. E guarda as coisas que estão escritas ali. Se vocês sabem essas coisas, felizes são vocês se as fizerem. O guardar e o fazer são a consequência do ouvir. O guardar da palavra de Cristo é o que é especialmente reforçado aqui, pois o Apocalipse é um livro completamente prático, destinado a influenciar nossa vida diária, guiar a Igreja, alertar reis e reinos, nos elevar da região do visível para a do invisível. Guarda as palavras deste livro é a mensagem de Cristo para a Igreja e as igrejas. Mas como as guardaremos se não estudarmos o livro? Quer o compreendamos completamente ou não, vamos estudá-lo. Cada leitura dará uma nova percepção de suas visões. Assumiremos o molde e a impressão de suas verdades, mesmo inconscientemente, na leitura simples e infantil dele. Pois o tempo está próximo. Julgamentos vindouros, glórias vindouras, um juiz vindouro e um reino vindouro. Estas são algumas das coisas que se apresentam diante de nossos olhos. Em relação a tudo isso, somos ordenados a vigiar. Quando e como eles devem irromper em nosso mundo e despertar a Igreja adormecida, não sabemos. O tempo sempre foi oculto, é incerto, pode ser em breve. Daquele dia e hora ninguém sabe. Despertai, vós que dormis, pois o tempo está próximo. A trombeta está sempre pronta para soar. A última tempestade está sempre prestes a romper. Cristo está sempre vindo. O fim de todas as coisas está próximo. Se somos capazes,
de reconciliar essas palavras com o atraso de tantos séculos não importa. As palavras foram feitas para serem palavras de advertência por conta da rapidez da crise final. Ao olhar para frente de um ponto de vista humano e medir os tempos e as estações por um padrão humano, a expressão acima pode parecer difícil de ser entendida. Olhando para ele daqui em diante, do ponto de vista eterno, veremos como ele sempre esteve próximo. Aqui, vamos parar e reunir as seguintes lições, ensinadas a nós nestes versículos pelo Espírito de Deus. Primeiro, Deus deseja que estudemos Cristo. Repetidamente ele revela suas riquezas insondáveis e nos dá outra e outra visão do dom indizível. Estude sua pessoa, estude sua obra, a sabedoria, o poder e o amor de Deus estão lá. Estude toda a sua plenitude e ao estudá-la, beba-a. Estude a cruz, estude a ressurreição, estude a majestade presente do Cristo ascendido e intercessor. Estude sua glória vindoura como juiz, rei e noivo. Não há ninguém como ele, nem jamais haverá. Ele é o principal entre 10.000, o único perfeito, o todo perfeito, o representante da divindade invisível, o fazedor da vontade do Pai, o realizador do propósito do Pai, tanto da vingança quanto da graça. Segundo, Cristo deseja que estudemos a Ele mesmo. Olha para mim, ele diz neste livro. Jesus mostrou ao seu servo João as coisas concernentes a si mesmo, para que a igreja em todas as eras pudesse ver e saber essas coisas. Ele se revela em sua glória e diz: olha para mim. Aqui Cristo é tudo em todos. E ele alegremente nos ensinaria aqui o que esse tudo é e o que isso em todos implica. Terceiro, Cristo usa mensageiros humanos. Ele é a cabeça sobre todas as coisas para a igreja, e ele faz uso de todas as coisas como seus servos, dizendo a um: vai, e ele vai, a outro: vem, e ele vem. Embora invisível agora e nos céus, ele ainda usa agências humanas. Ele fala através de homens, ele ensina através de homens, ele conforta através de homens, ele adverte através de homens. Nós vos rogamos, em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. São palavras que nos mostram como ele se posiciona em relação a nós. Quarto, Deus usa mensageiros angelicais. No governo tanto da igreja quanto do mundo, ele faz uso de anjos. Eles são espíritos ministradores, enviados para ministrar para aqueles que serão herdeiros da salvação. O próprio Jesus vem a João. No entanto, a revelação vem a João por um anjo. Como o anjo se comunicou com João, não sabemos. Quem ele era, se Miguel ou Gabriel, não sabemos. Mas é um mensageiro angelical que é usado aqui. Todo este livro está cheio de agências e ministérios angelicais. Deus levanta um pouco do véu e nos mostra anjos trabalhando na condução dos assuntos da terra. Este é o livro dos anjos, pois a palavra ocorre nele 76 vezes. Eles ministram ao homem, eles executam os julgamentos de Deus, eles fazem sua vontade aqui, superando em força e capazes de neutralizar o poder de Satanás e seus anjos. Quinto, Deus anexa uma bem-aventurança especial ao estudo deste livro. Poucos acreditam nisso, menos ainda agem de acordo com isso. O Apocalipse é muito parecido com os livros da Sibila ou a Ilíada de Homero. A chamada filosofia da época está minando a palavra profética, reduzindo-a a uma mera coleção de figuras ou representação simbólica de princípios ou verdades abstratas. A profecia, como a predição direta de Deus do que está para acontecer na terra, é posta de lado, e os livros proféticos são estudos meramente em referência à sua poesia ou suas ideias elevadas. A bem-aventurança em estudá-los raramente é pensada, mesmo por muitos cristãos. No entanto, a palavra de Deus aqui permanece verdadeira. A profecia é uma palavra segura e é tão abençoada quanto segura.
ai daquele que a menospreza. Bem-aventurados são todos aqueles que meditam sobre ela, buscam conhecê-la e a tomam como orientação e o conselho no dia mau. Amém.